Como que um colchão inflável virou 100 bilhões de dólares? Em março de 2020, Brian Chesky acordou e descobriu que o seu produto simplesmente deixou de existir. Em 8 semanas, o negócio caiu 80%. 80%. As reservas evaporaram e os pedidos de reembolso explodiram. E ele estava vendo a empresa que ele construiu do zero, queimando caixa como se fosse o fim do mundo. Porque para a indústria de viagens, realmente era o fim do mundo. Ele vai precisar demitir quase 2.000 pessoas. Isso representa quase um quarto do time. E também levantar 2 bilhões de dólares em dívida cara, só para não ver as portas do seu negócio se fechando. Agora volta comigo lá em 2008. 2 designers quebrados, um evento lotado, 3 colchões de ar em uma sala e uma promessa de um café da manhã. Da quase falência ao IPO que estreou valendo mais de 100 bilhões de dólares. Mais do que Marriott, Hilton e Hyatt juntos. Essa é a história do Airbnb e das decisões que transformaram um colchão inflável na maior plataforma de hospedagem do planeta. Bem-vindos à Máquina de Crescimento, o canal que revela o motor por trás das marcas que dominam os seus mercados. Eu sou Lucas Simão e gerenciei mais de 2 bilhões de reais em verbas de marketing nos últimos anos. E o Airbnb prova uma coisa: quando falta dinheiro, sobra criatividade. Em outubro de 2007, lá em São Francisco, na Califórnia, Brian Chesky e Joe Gebbia são 2 designers formados pela Rhode Island School of Design e são recém-chegados na cidade, sem emprego e sem grana e vendo o aluguel vencendo. E eles descobriram uma conferência de design que vai lotar a cidade, com hotéis esgotados e eles com uma sala vazia e o aluguel vencendo. Eles tiveram uma ideia maluca: comprar 3 colchões de ar, inflar na sala e cobrar 80 dólares por noite para estranhos, com café da manhã incluso, inclusive. Isso funcionou. Eles tiveram 3 hóspedes e 240 dólares de dinheiro. E uma percepção: se isso funcionou aqui, pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Então eles chamaram Nathan, um programador brilhante que tinha sido colega de quarto de Chesky, e eles criaram um site, Airbed and Breakfast. Mas o dinheiro estava acabando de novo. E aí vem a jogada mais improvável da história das startups. Nas eleições americanas, entre Obama e McCain, o país inteiro só falava nisso. Os 3 compraram um cereal genérico no atacado, redesenharam as caixas à mão com cola quente e criaram 2 edições limitadas: o Obama O's, o cereal da mudança, e o Cap McCain's, um Maverick em cada mordida. E eles venderam cada caixa por 40 dólares. 40 dólares por uma caixa de cereal que custou 4 dólares para comprar. E essas caixas se esgotaram. 1.000 caixas e 30 mil dólares no bolso. Mas o dinheiro não foi o mais importante, foi a história. Isso porque a mídia amou. A CNN, um dos maiores canais de entretenimento do mundo, cobriu essa história. E isso chamou a atenção de Paul Graham, o fundador da Y Combinator, o acelerador mais famoso lá do Vale do Silício. Graham não se impressionou pelo pitch do Airbnb, mas quando ele viu a caixa de cereal, disse uma frase que mudou para sempre a história desses jovens: se vocês conseguem convencer pessoas a pagar 40 dólares por uma caixa de cereal que custou 4 dólares, talvez vocês consigam convencer estranhos a dormir na casa de outros estranhos. Em janeiro de 2009, eles entraram no programa da Y Combinator e receberam 20 mil dólares de investimento inicial e mudaram o nome de Airbed and Breakfast para apenas Airbnb. A primeira lição dessa história é a seguinte: quando o caixa diz não, a criatividade obrigatoriamente tem que dizer sim. Muita gente tentou copiar o Airbnb. Quase todo mundo falhou. Sabe por quê? Porque eles não entenderam as 3 engrenagens invisíveis que fazem essa máquina rodar. O Airbnb não é um marketplace global. É milhares de marketplaces locais, operando ao mesmo tempo. Cada cidade tem um jogo diferente. O segredo não é ter milhões de casas no mundo, é ter 5 opções incríveis no bairro certo quando alguém busca. Se você entra em Lisboa e não acha nada bom em 10 segundos, a plataforma simplesmente morreu ali para você. Mas se você achar 5 opções perfeitas, você com certeza vai voltar e vai contar para seus amigos, não é verdade? A segunda engrenagem desse motor é que eles são asset light com um take rate. Isso quer dizer que é o seguinte: eles têm uma estrutura pequena e cobram uma porcentagem de cada transação. A fábrica do Airbnb é a rede de anfitriões. A empresa não construiu hotéis, eles não têm equipe de limpeza, não tem recepção. Ele só conecta quem tem um espaço com quem precisa do espaço e cobra uma taxa por reserva. Geralmente é 3% do hóspede e 14% do anfitrião. É uma margem alta sobre um ativo que não é dela. Isso é a alavancagem levada ao máximo. A terceira engrenagem desse grande motor é a confiança como produto. No começo, ninguém queria dormir na casa de um estranho. A ideia parecia simplesmente insana. Então o Airbnb transformou a confiança em uma feature do produto. Eles foram para Nova York, o maior mercado deles, e descobriram 2 problemas. As fotos eram horríveis e os preços simplesmente não faziam nenhum sentido. Sabe qual foi a solução? Eles contrataram fotógrafos profissionais para tirar fotos de graça dos empreendimentos e criaram um sistema de avaliações bilaterais. Você avalia o anfitrião e o anfitrião te avalia. Eles tinham também verificação de identidade, seguro de até 1 milhão de dólares e um atendimento 24 horas por dia. Cada fricção removida era um ganho de conversão e aumentando o nível de confiança
confiança sobre a plataforma. E quando essas três engrenagens operam juntas, aparece a quarta força, a escala exponencial. Em 2011, o Airbnb já tinha 1 milhão de reservas. Em 2012, saltou para 10 milhões. A curva simplesmente não parava de subir. Entre 2013 e 2019, aconteceu a hiperescala global. A plataforma cresce onde tem oferta boa, confiança alta e compra fácil. Europa, Ásia, América Latina. Cada cidade que entra na rede fortalece a marca globalmente. Mas e do outro lado da moeda? Simplesmente uma guerra. Os vizinhos reclamam de barulho e festa. Os bairros residenciais estavam virando hotéis informais e o preço do aluguel estava explodindo. Hoteleiros estavam perdendo receita e exigindo regulação, e os governos estavam se sentindo pressionados. Cidades como Nova York, Barcelona e Amsterdã começaram a endurecer as regras contra eles. Limite de dias por ano, registro obrigatório, além de multas pesadíssimas. O Airbnb respondeu em 3 frentes: lobby político, batalha jurídica e ajuste de produto. Integraram o registro local no app, coletam taxas turísticas automaticamente e deixam a interface mais transparente sobre as regras. A empresa aprende que crescer rápido não basta, tem que crescer de um jeito que a cidade consiga regular. Senão, a cidade simplesmente te expulsa dali. Enquanto isso, a marca vira movimento. Em 2014, lançaram a campanha Belong Anywhere, pertença a qualquer lugar. A mensagem é clara: você não está comprando uma cama, você está comprando pertencimento, experiência autêntica e conexão humana. Isso simplesmente funciona. O Airbnb deixa de ser uma alternativa barata de hotel e vira um símbolo de viagem autêntica. Em 2019, a empresa já tinha 7 milhões de acomodações ativas em mais de 220 países, com valuation privado de 31 bilhões de dólares e com planos para o IPO no ano seguinte. Tudo estava perfeito, até o mundo fechar as portas. Em março de 2020, o turismo global simplesmente desliga. Brian Chesky descreveu da seguinte forma: é como se um caminhão com 18 rodas a 130 km por hora simplesmente parasse. Em 8 semanas, a receita caiu 80%, os cancelamentos em cascata, os reembolsos gigantes. Os anfitriões estavam desesperados, ligando sem parar, e a empresa estava queimando caixa como nunca. Chesky toma uma decisão mais dura da sua vida: cortar cerca de 2.000 pessoas, 25% do time. Mas ele fez diferente. Ele escreveu uma carta pública explicando a decisão, sem juridiquês, sem frieza corporativa. Ele usou uma palavra que CEOs normalmente não costumam usar em demissões: eu amo vocês. Ele escreveu e ofereceu 14 semanas de indenização, um plano de saúde por 1 ano e ajuda para encontrar um novo emprego. Ele também criou um diretório público com os perfis de quem foi demitido para facilitar a recontratação dele. Realmente eles amavam. Isso foi brutal, mas foi muito humano. Ao mesmo tempo, ele tinha que levantar 2 bilhões de dólares em dívidas, com juros altíssimos e condições muito duras. Mas era isso ou então falir. E então vem um pivô de produto, com viagens perto de casa, porque ninguém mais estava pegando avião. Estadias longas para quem virou remoto. Um protocolo de limpeza reforçado com o ex-cirurgião geral dos Estados Unidos, com preço visível na busca, sem surpresa no checkout, menos tarefas absurdas de limpeza para o hóspede. Lançaram a campanha Go Near, vá perto, redescubra o que está ao seu lado. E aí aconteceu o impossível. Em maio daquele ano, os dados começaram a mostrar sinais de vida. Pessoas querendo se reunir com a família, fugir de apartamentos apertados e a quererem trabalhar em qualquer lugar. Em junho, as reservas voltaram a subir. Em dezembro de 2020, o Airbnb abriu capital na Nasdaq, com um preço de 68 dólares por ação. No primeiro dia, as ações dispararam para 144 dólares. A empresa fechou o dia valendo mais de 100 bilhões de dólares, mais do que Marriott, Hilton e Hyatt juntos. E o que parecia o fim virou o maior IPO de tecnologia daquele ano. Logo após o IPO, eles fizeram ajustes finos, que separou o Airbnb das empresas de tecnologias que abriram capital e simplesmente derretem. Em 2022, eles baniram para sempre as festas das plataformas. Não é mais o proibido, mas a gente fecha o olho. É tolerância zero, sensores de barulho, denúncia de vizinhos e suspensão da conta. A empresa percebeu que festas destrói a confiança, e sem confiança, o negócio simplesmente não existe. Agora, o preço total está visível desde o momento da busca. Antes, você via uma diária de 100 dólares e no checkout virava simplesmente 180 dólares com as taxas escondidas. Agora é diferente. O preço aparece completo logo de cara. Pronto, a conversão subiu e a reclamação caiu. Eles também lançaram o Airbnb Rooms, uma volta às origens. Quarto privado, preço acessível e o produto que começou com 3 colchões lá em 2007, voltando com tecnologia em 2024. Já os números falam por si só. Em 2023 foram quase 10 bilhões de dólares de receita. O lucro líquido foi de 4,8 bilhões de dólares, com uma margem de 48%, mais de 7,7 milhões de acomodações ativas e 5 milhões de anfitriões cadastrados na plataforma. Em 2024, a receita passou para 11 bilhões de dólares, com 491 milhões de reservas e 8 milhões de acomodações. Era recorde atrás de recorde. E quando você simplifica a decisão do usuário, a confiança volta e o lucro
com certeza vem junto. E aqui eu vou contar pra você um caso de estudo que quase ninguém viu, lá em Nova York. Em setembro de 2023, a cidade começou a aplicar a Local Law 18. Sabe qual foi o resultado disso? Uma queda de mais de 90% nas listagens, de 22 mil anúncios para menos de 4 mil. Nos bairros fora de Manhattan, como Brooklyn, Queens e Bronx, as listagens caíram de 17 mil para 1.400. O Airbnb argumenta que a lei não resolveu a crise habitacional que a lei tentava resolver. Os aluguéis continuaram subindo e os hotéis ficaram cada vez mais caros, com diárias batendo recordes, com mais de $500 por cada uma delas. A empresa pede revisões, mas até agora a lei está de pé. Sabe qual é a moral da história? O Airbnb não compete somente com hotéis, ele compete com leis. E ele venceu em muitos lugares, justamente por aprender a adaptar o produto quando a regra muda. Só que lá em Nova York, a lei veio antes do ajuste, e isso custou muito caro para eles. Do colchão ao IPO, do colapso ao lucro. 5 lições que realmente pagam a conta. Só que antes de compartilhar as lições com você, eu quero te fazer um convite. Considere deixar o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. E também considere se inscrever no canal. Toda semana a gente lança 2 vídeos para que você possa aprender o motor de crescimento por trás das maiores marcas do mundo. Agora vamos às lições. Crie oferta antes da demanda, com liquidez local primeiro, anfitriões bons no lugar certo. A demanda aparece depois. A segunda lição é a seguinte: confiança é uma funcionalidade. Fotos profissionais, reviews bilaterais, seguro, UX limpa, conversão não vem de desconto, vem de segurança psicológica. A lição número 3, Asset Light com escala em margem. Eles cobram uma taxa por reserva sem ter nenhum tijolo construído. Isso é alavancagem máxima. O Airbnb tem margem de hotel sem custo de hotel. A quarta lição, a regra também é produto. Registro, preço total, banimento de festas. Quando você transforma compliance em uma interface, a lei vira vantagem competitiva. A quinta e última lição, crise é oportunidade de renovação. Na dor de 2020, o Airbnb encontrou foco, cortou o que não era essencial e voltou às raízes. E depois disso, saiu muito mais forte. Agora eu quero fazer para você um resumo sem romance. A empresa que começou vendendo cereal para sobreviver, hoje fatura mais de 11 bilhões de dólares por ano e provou que a criatividade, confiança e adaptação vencem qualquer crise. Agora é contigo. Escreve aqui nos comentários pra mim o que mais te pegou nessa história. Os cereais de $40 salvando a empresa lá no início, a carta de demissão que usou a palavra amor para demitir 2 mil funcionários, ou quem sabe o IPO no meio da pandemia, ou talvez a lei lá em Nova York que derrubou 90% das listagens. Eu quero saber sua opinião. Valeu por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Essa semana foi exaustiva, hein, meu? Bora pra um campo nesse final de semana?